sanfoneiro precisa da música, do movimento, para sair uma bela música. O surfista precisa do movimento das ondas para ele surfar. A vida exige movimento. A vida é uma prova de longa duração que exige grande resistência. Ou melhor, a vida é uma maratona. É como de fé em fé, de glória em glória, mas não sem recompensas. Sempre tem uma recompensa. Bem-vindos à maratona da vida. A maratona da vida é um movimento que envolve a melhor versão de mim mesmo. Em maio de 2012, enquanto me preparava para tirar o visto americano, estava lá em Recife, sendo hospedado na casa de Evandro e Raquel. O que eu não sabia era que o Evandro era também conhecido como alemão. O alemão era um maratonista. Até então, eu não sabia. Vamos ali, coloca o tênis, vamos lá na praia de Boa Viagem. E lá fui com ele, e ele disse assim, vamos aqui correr só uns 10 quilômetros. Você me acompanha? Eu disse, vamos lá. Com 2,5 quilômetros, eu perdi ele de vista e me sentei para tomar aquela água de coco. Enquanto eu esperava ele fazer os 5 para ir e 5 para voltar. Foi naquela experiência que algo muito legal aconteceu. Ao chegar em Fortaleza, contagiado por aquela experiência, eu coloquei o tênis e fui correr. Fui treinar. Já são 6 anos nessa incrível experiência da maratona. Me apaixonei pela corrida, aprendi a respirar, a usar os ombros, a levantar as pernas, a acordar cedo, enfim, são muitos benefícios. Não demorou muito. A adrenalina, junto com a disciplina, contagiado com os resultados, me encantei com os novos desafios. 1 ano depois, corri a minha primeira meia maratona. Alguns anos depois, corri a minha primeira maratona. Não sou lá um especialista no assunto, mas eu tenho pelo menos 7 lições que eu queria compartilhar com você na maratona da vida. Primeira coisa foi o treinamento. A maratona da vida não é para os que tentam, é para os que treinam. Não existe fórmula para maratona, existe treinamento. Não há treinamento sem disciplina, não há disciplina sem dedicação, e dedicação exige constância. É o treino consistente que me leva a uma boa maratona. Pense se não é assim na nossa vida. O treinamento é aquela etapa necessária para se gerar um novo hábito, pois tudo aquilo que não é hábito é sofredor. E tudo aquilo que é um novo hábito me prepara para a dor. Foi quando eu coloquei meu tênis e durante 6 meses comecei a correr. E corri, mas não demorou muito, a minha primeira lesão apareceu. Uma fratura por estresse na tibial posterior. Então eu tive que parar. Porque a segunda coisa que eu preciso aprender na maratona da vida é que eu preciso parar para me reabilitar. Reabilitação, a maratona da vida vai ter quedas, mas é só uma pausa. Não é definitivo. Por um período de tempo, precisa parar de treinar. Precisa parar para ouvir os sons do meu próprio corpo. É preciso descansar.
Porque o tempo vai passando e eu preciso me recuperar. Então eu preciso de restauração. A minha musculatura precisa de reabilitação. A terceira coisa que eu aprendi, estou aprendendo, é que eu preciso de orientação e motivação. Sabe por quê? Porque nos primeiros 6 meses que eu comecei a correr, eu não tinha alguém que me orientasse. E eu não tinha pessoas que me motivassem. Então a terceira coisa é orientação e motivação. Porque a maratona da vida sozinho é o primeiro passo para o fracasso. Preciso de ajuda, preciso de correção, eu preciso de feedback, eu preciso de motivação. Preciso aprender a correr. Ah, gente, foi com um treinador e com assessoria esportiva que eu aprendi a aprender. Eu aprendi a aprender a correr. Eu aprendi pelo meu professor que eu corria arrastando os pés, porque era assim que eu andava. Levanta os pés, Orlando. Levanta esse joelho, Orlando. Orlando, você dormiu bem, garoto? Você está muito tenso. Relaxa os ombros. Porque os teus braços não têm uma função apenas patética de acompanhar o teu corpo. O teu braço para frente e para trás está te empurrando para frente. Agora você precisa relaxar os ombros. Foram tantas lições. E foi o meu treinador que viu em mim a possibilidade de correr meus primeiros 5 quilômetros. Estava lá, numa meia maratona internacional de Fortaleza, correndo 5 quilômetros. Não foi lá muito empolgante, mas eu corri meus 5 e foi maravilhoso. E caminhando com assessoria, eu comecei a perceber que é tão legal correr com pessoas que são piores do que eu. Poxa vida, eu não estou tão mal assim. Sempre tem alguém atrás de mim, mas tem sempre alguém na minha frente. E o que ele vai fazer? Ele vai me motivar a correr. Aliás, foi na preparação da minha maratona que eu aprendi de forma ponto a ponto, conversando assim como eu estou com vocês, ao lado de um outro maratonista profissional, experiente. E ele me disse essas coisas. Eu fui correndo que eu jamais esqueci. A quarta coisa que eu aprendi, com licença para tomar uma água. Vocês estão cansando? Eu não. Agora que está ficando bom. A quarta coisa que eu aprendi na maratona, na preparação, foi que eu precisava de fortalecimento. Um treinador, a disciplina, o treinamento, a assessoria, era tão empolgante, gente, que eu comecei a ter motivação realmente para acordar cedo. Foi quando eu tive minha segunda lesão, uma bursite na pata de ganso. E eu então tive que me reabilitar novamente. Tenho o privilégio de ser casado com uma fisioterapeuta. Mas ela não fez nada disso. Ela só me orientou, me ajudou, me incentivou, porque a área dela é estética. Mas ela me ajuda pra caramba. Então, é preciso malhar, Orlando. É preciso ir pra academia, Orlando. Porque na maratona da vida, é melhor doer do que quebrar. Então, lá pelos meus 10 km, eu tive que começar a malhar. Não dei atenção, não fui comprometido e empolgado, hein? 1 ano depois que eu entrei na assessoria, corri a minha primeira meia maratona no Rio de Janeiro. Privilégio. Presente de Deus. Eu corri a minha primeira meia maratona em 2 horas e 32 minutos. Foi muito sofredor. Cheguei empolgado para o meu treinador e disse assim: agora já posso correr? Posso começar a me preparar para a maratona? Ele disse: não,
só quando você fizer a sua primeira meia maratona abaixo de 2 horas. Eu disse, meu Deus, eu tenho que pelo menos baixar 33 minutos em 21 quilômetros. Pois é, treinei disciplinadamente e 1 ano depois eu corri a minha segunda meia maratona no tempo de 1 hora e 59 minutos. Yes! Voltei para a assessoria e disse, agora eu posso começar a treinar para a maratona de 42. Ele disse, agora pode. Aí minha mulher disse, eu estou grávida. Agora a sua maratona é de madrugada. É correndo atrás da Bianca, atrás do Levi. E assim, tive que dar aquela pausa que é muito mais profundo do que a reabilitação. Mas voltei para a academia, depois dessa fase, depois que o Levi completou 1 ano de idade. Eu voltei para a academia. E quando eu voltei para a academia, eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. Vou me preparar para a minha maratona. O primeiro lugar que eu fui, não foi para a assessoria, foi para a academia. Sabe de uma coisa, gente? A academia não é um lugar para a gente gostar. A academia é um lugar necessário. Sabe por que que a gente vai para a academia e não gosta? É porque a gente faz dela um fim. E a academia é só um meio. A gente precisa aprender a gostar de um esporte. Eu gosto da corrida. Você pode gostar de vôlei, de surf. Enfim, lá na academia a gente sente dor para não quebrar. Bom, é crucial fortalecer a musculatura. É crucial fortalecer partes do corpo que parece que não tem nada a ver com o que eu estou usando agora nessa corrida. Mas para eu levar o meu joelho, eu preciso ter força nas pernas. A corrida já me dá diversas formas de aprender a correr. A pergunta que sempre me fazem é, e aí, correu quantos quilômetros hoje? A gente está sempre preocupado com quantidade, não é? Mas eu posso gastar as mesmas calorias, o mesmo desgaste físico que eu gasto em 21 quilômetros, eu posso gastar em 7 quilômetros, sabia? Depende do treino. Tem dias que é assim, eu corro 3,5 quilômetros, queria ter corrido uma meia maratona. Era muito melhor, porque tem treino de força, tem treino de intensidade, e aí é muito legal. E lá na academia eu fortaleço o abdômen. A turma que trabalha comigo sabe dos horários do dia que eu passo fazendo apoio de frente, porque é necessário que a gente fortaleça o abdômen. É necessário. E é possível, viu, Johan? É possível, Luizão. É possível, Israel. É possível, Nelson. É possível. Oh, Deus, fui inventar essa. Não estava no script. Mas a quinta coisa, muito importante, é uma alimentação balanceada. Não sei se eu mexi aqui no microfone, mas vamos lá. Você que sabia que se você não comer bem para correr, você bota tudo a perder? Há uma brincadeira muito comum entre os corredores, e principalmente aqueles que estão começando a correr. E aí, cara, corri 10 quilômetros hoje, então vamos comer tudo, não é não? Então você corre para comer? Ou você come para correr? A nutrição balanceada, a alimentação adequada, me ajuda a entender o seguinte: tudo que eu preciso está naqueles nutrientes. Assim na nossa vida cristã, a gente se alimenta de quê? Tudo que eu preciso está em Jesus. Ele é meu pastor, nada me faltará. Ele ainda diz que se eu permanecer nele, ele vai fazer coisas tremendas em mim. Porque sem ele, não posso fazer nada. O que dirá correr? Então, eu preciso de alimentação equilibrada. Eu preciso comer o recomendável.
A minha última meia maratona, agora da Pague Menos, foi um fiasco. Eu fui inventar de comer algo diferente do que eu não vinha comendo. 2,5 km. Eu passei pelo meu maior constrangimento da corrida, que é entrar num hotel e pedir para ir no banheiro. Graças a Deus eles me concederam. É claro que eu não escolhi um hotel 5 estrelas. Escolhi um hotel de 3 estrelas, que o movimento era mais tranquilo. Então é preciso comer bem. É preciso comer de forma equilibrada. E sabe uma coisa legal? Quando eu comecei a correr, eu comecei a entender mais sobre as disciplinas espirituais. Como é bom a gente ter um prestador de contas, não é? Eu aprendi que minha nutricionista é mais do que uma pessoa que passa uma planilha do que eu devo comer ou não. Eu abro o coração com ela. Às vezes ela nem está muito afim de me ouvir, mas eu falo e ela me escuta. O meu treinador é um prestador de contas. E é assim na vida financeira, é assim na vida sexual, porque andar sozinho é o primeiro passo para a queda. Comer o recomendável, correr o necessário, isso é muito bom. Em sexto, nós precisamos aprender a descansar. Sabe qual é uma pergunta muito comum que me fazem? Correu hoje? Correu todo dia? Não, não pode, não é possível. Eu preciso descansar. Os meus músculos precisam descansar. Eu preciso dormir. Até porque, um dia sim, outro não. Eu me acordo às 4h45 da manhã. E no outro dia eu me acordo às 5. Um dia para correr, outro dia para fortalecer. Porque na vida cristã é assim, eu preciso fortalecer. Eu não oro só por orar. Eu oro porque eu quero alguma coisa. Eu quero mais intimidade, porque eu quero um milagre, porque eu quero apresentar a minha família. Por isso é tão importante fortalecer, treinar e descansar. Na maratona da vida é necessário pausar para ouvir. Dormir, ouvir as reclamações do meu corpo. Eu preciso descansar. Sétimo e último ponto que eu compartilho com vocês, como sendo as lições mais extraordinárias. E essa daqui é muito legal, porque me trouxe um pensamento vencedor. Pense num cara pessimista, sou eu. Pense num cara que sempre pensa que tudo vai dar errado. A maratona me ajudou a equilibrar minhas emoções e a me dar esse sentimento de vencer, porque apenas 0,002% da população mundial já correu uma maratona. Eu fico feliz que eu estou nessa estatística. Pensamento vencedor trabalha a minha resiliência. Eu aprendi que maratona não é ganhar. Maratona é completar. E foi assim, ano passado, pude realizar mais um sonho. Correr a minha primeira maratona na melhor cidade para se correr a primeira maratona do Brasil, que é em Porto Alegre. 97% do caminho é plano. Maratona não é competição. Maratona é superação. E foi assim que eu pude completar os últimos passos da minha maratona. Agradecido a Deus pelo meu treinador Augusto, por outras influências que passaram na minha vida, como a professora Ângela, a professora Daniela, ao Paulo Henrique, professor da academia. Essas pessoas colaboraram tanto com a minha vida. E por que não? Ao Senhor Jesus Cristo e a minha amada fisioterapeuta esposa, que corre a maratona da vida comigo. Louvado seja Deus. Maratona não é competição. Maratona é superação. Pense sobre.